Bom dia a todos. Prazer, estamos aqui na nossa tradicional sessão clínica da gastro com a cirurgia. E como hoje nós estamos recebendo aqui um professor ilustre, amigo nosso, que eu já vou apresentar, eu queria esclarecer para ele um pouco a história dessa sessão. Então, essa é a sessão clínica mais antiga da Faculdade de Medicina. Ela existe ininterruptamente desde 1965, foi criada pelo professor João Barbosa Pires de Paula Pessoa, que é o pai da gastroenterologia cearense, pelo qual dá o nome a essa sessão, né? Sessão de gastrocirurgia, professor João Barbosa Pires de Paula Pessoa. Tio do nosso querido Sérgio Pessoa, que foi presidente da FBG até poucos meses, né? Então, essa sessão que a gente tem a participação da gastroenterologia clínica, da cirurgia do aparelho digestivo, da radiologia, da endoscopia, algumas vezes da patologia, que vem sempre aqui. É uma sessão muito prestigiada e que a gente faz questão de manter. Já por aqui já passaram grandes nomes da nossa escola, tanto da gastrologia clínica como da gastrologia cirúrgica. Muito bem, hoje seria o dia do rodízio da coloprocto, mas como aproveitamos a sua oportunidade aqui, como veio para a defesa de tese ontem de mestrado do Bruno, a gente aproveitou então para ouvir um pouco a sua experiência. Então, professor, hoje nós vamos receber então o professor Marco Aurélio Santo, ele é o diretor do Serviço de Cirurgia Bariátrica do HC da Universidade de São Paulo, é mestre, doutor pela Universidade de São Paulo, fellow da Universidade do Sul da Califórnia, lá com o professor Demister, um profissional de renome nacional, além de ser uma figura humana ímpar, um homem de uma elegância exemplar, e de modo que eu agradeço aqui em nome do nosso diretor que está aqui, professor João Macedo, e do professor Armênio, que conduz esses eventos que são transmitidos para fora. Agradeço a sua presença, seu convite e posso lhe chamar aqui para você iniciar aqui sua apresentação. Ele vai nos falar um pouco sobre o cenário atual da cirurgia bariátrica e a experiência da USP, do Serviço de Cirurgia Bariátrica da USP. Muito obrigado, Marco. Bom dia, obrigado, professor Fernando Siqueira. Para nós é uma grande alegria, a honra aqui ainda estar com as figuras ilustres, o professor diretor, professor Armênio. Gostaria muito de agradecer todo o empenho aí que ele gentilmente nos trouxe para cá e aceitando o convite do professor Siqueira para ter participado ontem, que eu sempre também reputo de uma relevância enorme, né, que é a pós-graduação, né? E a pós-graduação aqui da Universidade Federal do Ceará na área da cirurgia digestiva é uma pós-graduação reconhecida, nível 5, CAPES, mostrando assim toda a pujança de todo o grupo, de todo o serviço. Então, para nós realmente, eu me fico até um pouco emocionado quando a gente se depara, né, dentro de uma estrutura tão forte, tradicional, né, com alunos, residentes, né, uma renovação. Então, eu fico assim realmente muito feliz. E quando a gente aceitou o convite, eu quis trazer essa apresentação, que é uma apresentação longa, ela tem muitos slides, a gente vai fazendo uma trajetória aí sobre a obesidade, a cirurgia bariátrica. A gente tem se envolvido diretamente já, desde a figura do Dr. Garrido, a gente teve a oportunidade de substituir o Dr. Garrido, que foi uma referência enorme em todo o Brasil na cirurgia bariátrica, e a gente contribuiu muito dentro de toda a estrutura assistencial, acadêmica. Então, essa foi o motivo da nossa apresentação no concurso. Então, a gente vai fazer uma apresentação bem ampla, né, nesse sentido. Eu queria, assim, inicialmente, rememorar alguns pontos importantes que a gente teve aqui nessa majestosa cidade de Fortaleza, quando a gente veio aqui, e por iniciativa do professor Fernando Siqueira, foi iniciado o CICAD, né, a Semana de Cirurgia do Aparelho Digestivo, né, regional, a semelhança do que a gente tem em nível nacional, que é a SBAD, né. Então, hoje acho que está na 7ª edição, houve um interregno aí do problema da pandemia, mas a gente veio aqui, participou com muita alegria, né, mostrando a importância aí da especialidade, a importância dos capítulos em nível nacional,
O CBCD hoje é uma representatividade da nossa especialidade com muita força, né? Então, acho que isso foi muito importante e, particularmente, a gente também teve a participação em alguns outros momentos históricos aqui, como foi na defesa de mestrado do Dr. João Odilo, né? Que, infelizmente, essa oportunidade foi online, né? Mas aqui ontem, como o professor Siqueira comentou, nós tivemos a oportunidade de estar na banca aqui do Dr. Bruno, que fez uma tese magistral, né, com uma metodologia científica maravilhosa, ajudada aí pelo professor Miguel Ângelo, e orientado aqui por ambos, né, junto com o professor Siqueira. Foi realmente uma tese muito profunda em termos de analisar alguns aspectos aí da gastrectomia vertical. Eu vou dar a visão geral aí sobre o que representa o problema da obesidade no mundo, né? Como a gente vê a cirurgia bariátrica. Quando a gente começa a falar de obesidade, eu digo que esse slide resume tudo que se pode falar de epidemiologia da obesidade, né? Esse foi um relatório da FAO em 2008. Olha as terminologias aqui. 1 bilhão de obesos e mais de 800 milhões de famintos. Quer dizer, para mostrar como essa questão ligada à alimentação, seja a fome e nutrição, acometem, né, toda a população mundial. E esses números, eles são alarmantes, né, porque as expectativas são realmente assustadoras, né? A estimativa é que nos próximos 10 anos nós vamos atingir a marca de 2 bilhões de obesos. É um número assim impressionante. Isto é representativo na medida que o impacto econômico que isso vai trazer na questão mundial é impressionante. As estimativas são semelhantes ao impacto provocado pela Covid, com custos relacionados à saúde, decorrentes da diminuição da produtividade. Então, para a gente encarar essa questão dentro da saúde pública, né, a obesidade como realmente um dos principais problemas que vamos enfrentar. E por que a gente diz que a obesidade é grave, né? É grave porque ela mata. Ela mata em todas as faixas de idade e por todas as causas. Até causas de morte traumática são mais altas dentro da população de obesos. Mas classicamente em função de dois aspectos muito importantes: câncer e doença cardiovascular. E no Brasil os números também são muito semelhantes. Assusta realmente o incremento que vem tendo a prevalência da obesidade, principalmente na população infanto-juvenil. Isso realmente assusta em termos nos aspectos epidemiológicos. Veja, então por isso que dentro dessa dinâmica de a gente falar sobre obesidade grave, cirurgia bariátrica, a gente quer sempre destacar um alerta em relação à prevenção. Acho que isso é muito importante aqui em termos da comunidade da saúde, né? São as pessoas que vão lidar e vão direcionar as ações voltadas para essas políticas. Então, a ideia da prevenção está pautada realmente em políticas públicas, sociais, destacando o papel da família, da sociedade e pautada em informação científica muito importante. Vejam que existe uma série de legislações pertinentes em relação a essa atitude, mas vale a pena muito a gente trabalhar dentro do nosso dia a dia. Isso é muito importante. A gente teve a oportunidade de trabalhar nessas linhas, né? Acho que isso é um convite, a gente tem gerências nesse aspecto, participando de fóruns nacionais, fóruns políticos, porque isso vai fazer a diferença em termos de prevenção. Em relação ao conceito da obesidade, esse é um aspecto também importante para a gente entender, esses conceitos são variáveis, particularmente esse conceito pautado na ideia da Organização Mundial de Saúde é muito interessante, né? Porque passa primeiro pelo conceito geral da saúde, né? A saúde no sentido de ser colocada como um bem-estar biopsicossocial. E a obesidade interferindo nesse conceito na medida que o acúmulo de gordura gera um dano a essa saúde. E é muito importante a gente destacar alguns aspectos relacionados à obesidade como doença. Isso é muito importante. Ela é realmente uma doença. Foi reconhecida recentemente até como uma doença. E tem algumas características importantíssimas. Ela é uma doença grave. Ela é uma doença crônica e progressiva. E ela é uma doença de origem multifatorial. Por isso que é difícil de ser tratada. É interessante que ao longo da história da obesidade, a ideia foi sempre ter uma percepção que a obesidade estava relacionada com uma responsabilidade individual. Isso ao longo de todos os séculos. Veja, até dentro dos próprios pecados mortais, aí, digamos assim. Mas a gente tem que entender que, além dessa equação simples, né, que a gente pode imaginar que a obesidade significa um desbalanço
entre a ingesta, a oferta calórica e o nosso gasto energético, por trás dessa simples balança, há uma rede enorme de vias integradas, sejam elas cerebrais, sejam elas comportamentais e emocionais, e sejam elas metabólicas e enterohormonais. Aliás, é dentro desse racional que houve um grande avanço científico nessa interpretação desses fenômenos, né? Então vejam que dentro desse balanço enterormonal a gente pode destacar o papel da grelina, o papel do GLP-1, e é o desbalanço dessas vias que vai levar a um aumento da fome, a redução da saciedade, a redução do gasto energético. Hoje esse capítulo ligado ao papel dessas vias cerebrais, principalmente nesse conceito ligado à informação hipotalâmica, está na base fisiopatológica da obesidade que vai progredindo e vai aumentando de uma maneira descontrolada. Claro que assim, uma forma simples e gradual a obesidade se pauta em alguns dados objetivos, como, por exemplo, o cálculo do IMC, o Índice de Massa Corporal, é uma regra simples, né, do peso sobre o metro ao quadrado. Veja, esse índice ele já tinha sido identificado e descoberto desde o século XIX, mas por que ele ganha uma grande importância? Porque a partir da década de 80, a Organização Mundial de Saúde encampa o IMC para análise populacional. E vocês sabem que o IMC classifica em faixas, né, desde a faixa de normalidade, sobrepeso, obesidade grau 1, e o que chama a atenção são as duas faixas a partir da obesidade grau 2, que a gente pode caracterizar como obesidade grave. Embora haja uma discussão sobre limitações, porque ela não dimensiona de fato a quantidade de gordura, que a gente obtém essa composição de gordura através de outros métodos, mas ele tem muito a sua aplicação no sentido de caracterizar essas faixas, em especial da obesidade grave. Se a gente quiser estabelecer medidas mais objetivas de composição corporal, a gente tem uma série de vias, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, e a bioimpedância, embora tenha algumas limitações, é muito acessível, de baixo custo, e nos permite ter uma análise nesse sentido. E quando a gente fala em composição corporal, a gente tem que destacar o papel da nocividade da gordura abdominal, porque é essa gordura que está ligada com uma série de aspectos da síndrome metabólica. Então existe uma série de trabalhos mostrando essa correlação entre o aumento do IMC, o aumento da gordura visceral e o impacto na saúde metabólica. A gente tem trabalhado até com um novo índice de composição de gordura corporal, isso tem sido até motivo também de uma tese do Albano, que a gente tem calculado a gordura em nível do tronco, através do estudo por bioimpedância. Então, analisando essa gordura, a gente vai ter o IMC só do tronco, que interessa em termos de se correlacionar com as doenças metabólicas. Então, é uma proposta interessante de a gente ter, através da bioimpedância, um novo marcador mais específico de gordura abdominal. E por que essa obesidade mais acentuada, ela realmente é mais grave? Duas são as características muito importantes. Não há dúvida que, em termos clínicos, a refratariedade é uma característica marcante da evolução dessa obesidade. Significa o quê nessa terminologia? A resistência aos vários tratamentos clínicos, sejam eles de toda a ordem, dietéticos, medicamentosos, mudanças de hábito, porque a obesidade grave, ela tem como característica a não sustentabilidade da perda de peso. Todos vocês, na prática clínica, vivenciam essa condição onde o indivíduo perde peso, e às vezes perde de uma maneira muito expressiva, mas não consegue manter, sustentar a perda. Vejam que, em termos clínicos, outra característica muito importante é a associação com uma série de doenças, doenças de toda a ordem. A Organização Mundial da Saúde lista mais de 45 doenças diretamente associadas à obesidade, chamadas então de comorbidades. Vejam que, em termos clínicos, se a gente demandar essas duas condições extremamente graves, vejam que isso acometendo uma parcela muito expressiva da população. E vejam que isso, o que representa em termos de demanda de políticas públicas de saúde. Nós estamos falando que essas características de obesidade grave atingem mais ou menos 4% da população. São números impressionantes. Se a gente imaginar numa população
de mais de 40 milhões na população do estado de São Paulo, nós estamos falando de quase 2 milhões de obesos graves. Então, o que isso demanda em termos de políticas de atenção, de cuidados, de programas de indicação cirúrgica, mostrando realmente a grande importância que a obesidade atinge dentro da saúde pública. E dentre as comorbidades, o que a gente pode destacar é que não há nenhum compartimento do nosso organismo que não seja diretamente acometido pela obesidade grave. Podemos avaliar todos os aspectos, claro que os mais importantes dizem respeito às alterações cardiovasculares, endocrinológicas, respiratórias, mas de toda a ordem, né? Há grande influência no campo ginecológico, no campo digestivo, claro, nem se fala. A queixa ligada à obesidade grave no campo da ortopedia é enorme, né? Nós temos um encaminhamento muito grande de pacientes do Instituto de Ortopedia, obesos graves, que precisam fazer tratamentos ortopédicos, de próteses, de cirurgias, em que a obesidade limita muito os resultados da cirurgia ortopédica. Esse capítulo, particularmente da predisposição ao câncer, hoje ganha um destaque enorme, no sentido de ver as implicações e até nos próprios tratamentos, a gente até comenta um pouco mais adiante. E também o que representou a obesidade durante a pandemia da Covid, né? Certamente um fator de risco isolado, seja pela condição mecânica de dificuldade respiratória, seja pela característica da própria inflamação da obesidade, que acarretava situações mais graves. Mas não há dúvida que é no campo psicossocial, a gente dá muito destaque a esse aspecto, que a obesidade grave marca, sim, a sua influência muito crítica, né? Seja no relacionamento social, seja numa série de problemas profissionais e transtornos emocionais. A gente, particularmente, tem trabalhado muito em ligação com o Instituto de Psiquiatria, lá no Hospital das Clínicas. É uma linha de trabalho enorme, assim, com vários trabalhos publicados, mostrando realmente a alta prevalência da ansiedade nesse grupo, particularmente de pacientes, principalmente ao longo da vida, caracterizando uma série de transtornos afetivos, depressão. Em toda essa avaliação, ficou muito evidente que existe uma baixa prevalência na dependência, né? Seja de álcool e drogas, né? Sempre foi um aspecto muito importante nessa análise de transferência de compulsões, mas a gente vê que basicamente essa prevalência é baixa. E a gente vê que, particularmente num grupo de pacientes muito obesos, caracterizados como superobesidade, o índice acima de 50, a gente tem particularmente características psicológicas ainda mais comprometidas. Vejam que dentro desse racional, como é que a gente vai trabalhar dentro dos princípios da indicação cirúrgica, como é que a gente vai lidar com o preparo pré-operatório desses indivíduos. Há uma série de normativas, né, inicialmente internacionais, desde o início dos anos 90. Aqui no Brasil, as primeiras diretrizes vieram do Conselho Federal de Medicina em 2005, onde, a partir dessas normatizações, a gente tinha as chamadas indicações clássicas para a cirurgia bariátrica, ou seja, com índice acima de 40 e, quando acima de 35, associado com as comorbidades, que é a prática assistencial de todos. Vale destacar que, em 2013, através de uma portaria do Ministério da Saúde, houve a consolidação da indicação cirúrgica nos chamados extremos de idade, seja na adolescência e seja na população de idosos. E em 2018, já um avanço ainda dentro desse racional, dados bons resultados no controle da cirurgia para a diabetes, se expandiu então a indicação em termos de presença de diabetes, quando do IMC entre 30 e 35, um conceito que ganhou força dentro de uma nova nômina que seria a cirurgia metabólica, né? Então vejam que, em termos dessas análises, nós tivemos, assim, particularmente a oportunidade de, através do próprio CBCD, a gente fomos representantes junto às câmaras técnicas no Conselho Federal de Medicina, a Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica, onde foram avaliadas essas proposições de indicação cirúrgicas, a incorporação de novas técnicas, o abandono de algumas em desuso. Então, esse é um tema ainda em ebulição, que realmente mostra a importância das entidades associativas, mostrando realmente o papel aí da especialidade no direcionamento aí de diretrizes nesse campo da cirurgia bariátrica.
Vejam que, em termos de preparo, a ideia de ter fluxos, de ter centros de referência, como a gente estabelece isso dentro de uma organização, a gente vai analisando a ideia de onde vêm os pacientes. Então, dentro de perfis de hospital público, como um hospital das clínicas em São Paulo, aqui o próprio hospital ligado aqui à universidade, mostrando características peculiares desses pacientes, né? Mostrando a importância de integrar, né, a ideia, né, da atitude multiprofissional, multidisciplinar, principalmente no preparo, ela é muito importante, né? Dentro dessa rotina, a gente tem isso estabelecido, na medida que depois dessas avaliações em grupo, a gente parte para avaliações individualizadas, seja na nossa área cirúrgica, mas nos dois campos em especiais, na psicologia e na nutrição. Tudo isso para tentar identificar fatores de risco para determinadas complicações. Existe já bem definido alguns fatores de risco, sejam relacionados à condição cardiológica, à capacidade motora desses pacientes diminuída e à superobesidade. Então, em função desta situação, o serviço lá no Hospital das Clínicas se empenhou muito, e a gente estabeleceu muitas linhas de avaliação nesse campo. Então, nessa questão da função cardíaca, trabalhamos muito no sentido de identificar alterações diretamente relacionadas à obesidade. Na medida que a gente acumula gordura em todo o corpo, a gente acumula mais gordura na região epicárdica. Isso está diretamente relacionado a aspectos de mais arritmia, fração de ejeção, sobrecarga ventricular esquerda. Então, essa foi uma linha muito importante de estabelecer critérios de avaliação cardiológica. Da mesma linha, trabalhamos muito na interpretação dos fenômenos motores, junto com o Instituto de Ortopedia, também houve várias teses nesse sentido, de entender como essa capacidade motora é reduzida através de estudo de força de membros, então, situações que possam favorecer o preparo. E hoje, cada vez mais, se dá destaque ao papel da atividade física nesses indivíduos, e particularmente no pós-operatório, a gente vai comentar mais adiante, são situações impressionantes. Dentro do aspecto ligado à superobesidade, a gente claramente tem essa como a situação de principal fator de risco para complicações. E a gente sabe que a perda de peso pré-operatória, nessa população em especial de superobesos, tem um impacto direto na redução de morbi-letalidade. Isso já numa experiência de literatura nacional muito forte, onde a gente destaca o papel importante de dois serviços de cirurgia bariátrica muito importantes que deram destaque a essa situação, em especial aqui o de Recife, como era o professor Edmundo Ferraz naquela oportunidade, e o grupo do grupo da Unicamp, com o professor Chaim, mostrando realmente a importância desse aspecto, e nós trabalhamos muito nesse sentido. A gente tinha identificado que a superobesidade era um fator de risco independente para a complicação, junto com a idade acima de 60 anos. Então, dois fatores que a gente se empenhou muito na ideia de ter algum controle para diminuir o risco de complicações, e a gente conseguiu isso. Vejam que, em termos da superobesidade, a gente conseguiu estabelecer um programa de preparo que se pautava num regime de internação prolongada, um regime tipo SPA. O Hospital das Clínicas tinha um hospital auxiliar, que era em Suzano, uma cidade próxima à cidade de São Paulo, e, nesse sentido, a gente era uma estrutura de menor complexidade, a gente estabelecia um programa de dieta de muito baixo valor calórico, e vejam que nesses indivíduos a gente tinha situações de perda de peso muito importantes. Um indivíduo de 69 de IMC, em 8 semanas chegava para 61. Um indivíduo de IMC de 77, com 20 semanas, chegava com IMC de 54. E dentro desse sentido, a gente conseguiu identificar que mais ou menos 14 semanas permitia haver já uma perda de peso expressiva nessa população. Vejam, o índice médio que era de internação nesse programa era de 66, IMC que variava até de 50 a 98, e que chegava para operar já no hospital com IMC de 54. Isso teve impacto direto em termos de redução expressiva de complicações numa população de altíssimo risco, que era da superobesidade.
Vejam que em termos de classificação de complicações, em termos de gravidade, não só o IMC é importante, mas existem algumas outras, como, por exemplo, o estadiamento pelo Edmonton, que leva em conta uma série de outros aspectos. E esse tipo de classificação, ele é importante, porque chega a ser até mais fidedigno que o próprio IMC para caracterizar uma população de pacientes mais graves. Isso claramente pode influenciar e ajudar numa preparação com uma questão de priorização em termos de lista. Aqui vocês tiveram uma experiência muito grande, que foi a tese do professor Fernando Siqueira, mostrando realmente a utilização de alguns índices que poderiam ser utilizados para favorecer a priorização de pacientes graves. É claro que numa lista muito grande, como a gente tem, há uma grande dualidade também nessa definição. Porque se a gente opera só pacientes mais graves, a gente pode ter mais complicações, isso demanda internações mais prolongadas, e a gente vai diminuir a internação daqueles pacientes que poderiam vir vindo na lista. Então, a gente procura fazer um balanço. Interna pacientes graves, priorizados por lista através de situação de maior gravidade, mas a gente também tem que dar atenção para uma internação mais fluida, porque senão aqueles pacientes que não são graves, com o tempo vão ficando mais graves também, porque a lista de espera no Hospital das Clínicas em São Paulo ela é muito longa. Eu não me atualizei como está aqui, basicamente, mas os números são muito impressionantes, porque a gente abre qualquer lista de triagem e os números são impressionantes em termos de demanda. Então, tanto é que eu vou comentar o quanto o hospital se preocupou com essa dinâmica, priorizando uma série de ações e atitudes para privilegiar, favorecer a atenção na cirurgia bariátrica. Vejam, para a gente ter uma ideia, né, do que representa uma população de risco num hospital com o perfil de um hospital público, vejam, de mais de 2.000 pacientes nessa casuística desde 2006, veja que o IMC médio dessa população é em torno de 48. E 1/4 desses pacientes são superobesos com IMC acima de 25, mostrando que também através daquela classificação de Edmonton, a gente tem uma população mais grave e que demanda, então, mais cuidados, seja no preparo, seja no intra e pós-operatório precoce, e seja no segmento. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão das técnicas cirúrgicas. Ontem o doutor Bruno também fez um apanhado aí da parte histórica. A gente vai comentar alguns dados que são muito importantes assim, para a gente caracterizar. E veja que, assim, classicamente, a cirurgia eram os procedimentos divididos em procedimentos mal absortivos e procedimentos restritivos. Isso sempre permeou, né, a ideia do cirurgião. Mas, ao longo desses últimos 20 anos, com essa revolução que houve no conhecimento do papel dos enterormônios, certamente estes conceitos de restrição e má absorção vêm sendo paulatinamente abandonados e praticamente hoje esses conceitos superaram muito a ideia de criar uma má absorção ou criar uma restrição. Mas é importante destacar que a cirurgia bariátrica começou com esses conceitos. A cirurgia bariátrica nos anos 50 tinha a ideia de promover grande desabsorção. Os grandes desvios intestinais, através de figuras bem emblemáticas na cirurgia bariátrica. A grande consequência dessas cirurgias que promoviam grandes desvios é que elas provocavam graves deficiências nutricionais, principalmente à base de insuficiência hepática, e essas operações elas foram abandonadas. Vale destacar assim, que na década de 70, o Hospital das Clínicas em São Paulo foi pioneiro na realização de alguns desses procedimentos e que realmente mostravam essas graves consequências. A tese do próprio Dr. Garrido já versava sobre as implicações das cirurgias desabsortivas na absorção de alguns nutrientes. O corolário dessas grandes cirurgias de desvio foi o surgimento de cirurgias que ainda tinham um certo aspecto de desvio, mas que compensavam de outra maneira. Então vieram as técnicas de Scopinaro, veio a técnica de duodenal switch, que promovia realmente também grandes desvios, com alças comuns muito curtas, e a experiência também nesse sentido foi muito crítica. Todos que vivenciamos durante uma fase a realização de cirurgias desabsortivas percebiam que, embora houvesse uma grande perda de peso
e um grande efeito metabólico. O que caracterizava muito essas cirurgias desabsortivas é que elas promoviam um grande rearranjo metabólico, principalmente no controle da diabetes. Mas era muito nítida a grave e elevada ocorrência, seja de complicações clínicas e de complicações cirúrgicas ao longo dos anos. E claramente, em função desses resultados desfavoráveis, essas cirurgias foram praticamente abandonadas. Houve uma adaptação que vem surgindo e ganha força ainda no cenário cirúrgico, principalmente cirurgias que têm um caráter desabsortivo, mas se compensam de algumas formas, por exemplo, como a derivação do odeno iliar em anastomose única, que tem resultados clínicos mais favoráveis, mas quem a pratica ainda deve ter a preocupação em relação à desnutrição. E, a nosso ver, então, são situações de indicação cirúrgica mais seletiva. A própria experiência com a banda, dentro daquele racional de um procedimento restritivo, também foi muito crítica. Porque no início, ela realmente tinha a ideia de ser um procedimento simples e que fazia a colocação de um dispositivo na porção proximal do estômago, e ela tinha sido realmente um boom utilizada no início dos anos 2000. Mas havia na evolução resultados muito desfavoráveis, com altíssimas taxas de remoção e conversão, e essa técnica praticamente também foi abandonada, né? Isso se reservou dentro da política de saúde dos Estados Unidos um grande problema, porque tinham sido colocadas mais de 600 mil bandas nos Estados Unidos e depois teve que haver todo um programa para fazer a retirada dessa banda. Hoje acho que não há nenhum local, do ponto de vista assistencial, que utiliza a banda gástrica como um procedimento técnico. E aqui a grande experiência do bypass. Não há dúvida que a grande experiência se pautou numa evolução histórica, desde o início, nos anos 60, depois com as adaptações por figuras bem conhecidas aqui no cenário cirúrgico brasileiro, né? Dr. Fob teve várias vezes aqui conosco, em vários congressos, e dentro desse contexto vale destacar muito a figura e o papel do Dr. Garrido, que introduziu a técnica aqui no Brasil no início dos anos 90, e caracteristicamente o professor Garrido tinha condições pessoais muito próprias, né? Certamente ele teve aqui com todo o grupo auxiliando, né? E a gente quer realmente sempre destacar a figura dele, uma figura muito ímpar, muito altruísta, né? Teve um pioneirismo muito grande e claramente a cirurgia bariátrica teve um impulso muito grande nessa fase por conta desse início e que realmente começou a se padronizar a técnica. Isso foi muito importante. Então, ao longo do tempo, o bypass foi sofrendo muitas transformações. Existem descritos mais de 50 tipos assim, de variações técnicas do bypass. É muito interessante. Mas a gente chama a atenção de dois aspectos muito importantes. Primeiro, a condição do anel. Então, se fazia o bypass e, além da criação da bolsa e do desvio, se colocava um pequeno anel de silicone. E outro aspecto importante que diz respeito à técnica é a formatação dessa bolsa. Então, em relação ao anel, é muito interessante, porque houve uma mudança muito grande em relação a esse referencial, pautado também naquela ideia de se evitar a restrição. Vejam que a experiência já nos anos de 2007 mostrava o quê? Que quando a gente não colocava o anel, as curvas de perda de peso eram muito semelhantes. E outro aspecto que era muito evidente é que quando não se utilizava o anel, a qualidade alimentar desses pacientes era muito melhor, muito superior. Porque o indivíduo com anel comia pouco alimento de alto valor calórico, proteico. E aí, isso levou, então, à interrupção do uso do anel. E nesse período, praticamente, foi abandonado em todo o mundo. Já no inquérito nos Estados Unidos, quase que a grande maioria, a totalidade, já fazia o bypass sem o anel, porque realmente percebeu-se que o efeito do anel só trazia situações adversas, sejam eventuais complicações, sejam as influências na tolerância e na qualidade alimentar. Nós trabalhamos muito nessa linha de interpretar os fenômenos relacionados ao papel do tamanho da bolsa. Essa foi uma tese também lá do serviço, e foi feita uma análise dessa bolsa gástrica através de tomografia tridimensional para mensurar o volume e através de estudo de refeição marcada para se estudar o esvaziamento dessa bolsa. E o que se percebeu e se identificou? Que bolsas pequenas,
Mas quanto era o pequena, né? Na figura da imagem do cirurgião, era uma bolsa que tinha um volume até de 40 ml. Era uma bolsa pequena. E as bolsas que esvaziavam melhor, ou seja, duas situações. Bolsa pequena levava a um melhor esvaziamento e o melhor esvaziamento levava a uma maior perda de peso, mostrando a importância, então, do ponto de vista técnico, de se realizar uma bolsa pequena e que esvazie bem para que haja uma ativação de toda a cascata enterormonal. Se contrapondo, então, já àquele racional que veio sendo abandonado de criar qualquer tipo de restrição. Então, vejam, do ponto de vista técnico... Opa, aqui não entrou o filminho, olha lá. Deixa. Não entrou o filminho aqui. Será que quer voltar um pouquinho? Clica aí um pouquinho. Vamos ver se vai. Abre esse aí, é bom para a gente ver, né? A gente diz que é a apresentação do cirurgião, que não tem filme, a gente não gosta. Tem que ter algum filme para mostrar que é bonito, faz a diferença. Quer entrar lá para ver um pouquinho? Aqui mais para frente vai ter muito filme também. Poxa vida, a gente poderia ter checado, né? É esse aqui, ó. Esse primeiro, pode ir. Quer aumentar ele? Aí também fica bonitão. Olha. Então aqui é um bypass clássico aí, feito com auxílio até da cirurgia robótica, onde se mantém esses princípios de se realizar uma pequena bolsa, e a bolsa, através então do desvio, fazendo-se a gastroenteroanastomose, já tirando aqueles conceitos de fazer uma anastomose calibrada, de fazer com ela restrita. E aqui a definição padrão de alças alimentar e alça biliopancreática com 1 metro cada, e a importância também do fechamento aí das brechas mesenteriais. Esse, então, é a ideia de se fazer um bypass padrão, né? Um bypass clássico. Bolsa pequena, anastomose boa, alça de alimentar e biliopancreática 1 metro cada um. Aí tem algumas variações que posso saber do serviço, a gente pode até discutir isso na sequência. E o fechamento importantíssimo aí das brechas mesenteriais, evitando a ocorrência das hérnias internas, que são críticas e catastróficas. Pode voltar para a apresentação, por favor? A gente está aí, está nessa aqui. Aí. Bom, aí o outro procedimento técnico muito comum utilizado é a chamada gastrectomia vertical, conhecida muito na linguagem técnica como sleeve, uma vez que o tubo gástrico assume o formato de uma manga, e essa terminologia é muito utilizada, e ela iniciou-se nos anos 90 como um primeiro estágio da técnica do duodenal switch. E à medida que se via que os resultados eram muito favoráveis, aí acabou se colocando a ideia de uma chamada indicação primária, né? Ela se iniciou com a indicação primária em situações de IMC menor de 45 e as chamadas indicações seletivas, das quais a gente sempre foi muito entusiasta dessas chamadas indicações em populações mais específicas. Por exemplo, nos adolescentes, nos idosos, situações de boa indicação, nas condições de hepatopatia grave, nas condições de pré-transplante, seja renal ou hepático. E essa, particularmente, é uma condição muito comum lá no Hospital das Clínicas. Existe o grupo de parede, que é ligado à disciplina de cirurgia geral, são as chamadas hérnias gigantes, as hérnias complexas da parede abdominal, com um grande conteúdo extra-abdominal, né? Existe uma série de trabalhos mostrando a caracterização. E este reparo dessas cirurgias tem índice de complicações muito alto, muito elevado. Então, dentro dessa discussão, nós colocamos a ideia de se praticar, de se realizar a cirurgia bariátrica por sleeve, inicialmente, porque a gente sai fora daquele componente muito importante, principalmente na parte infraabdominal, e a gente até tem uma dificuldade de colocar os trocárteres de acordo com a posição da hérnia gigante. Mas vejam que a gente tem nessa condição um primeiro estágio. Veja, o volume do saco herniário nessa condição é enorme, mais de 3.000. E depois de 1 ano da gastrectomia vertical,
os pacientes já numa condição clínica muito mais favorável, vejam, MC reduzindo de 45 para 33, e aqui o grupo da cirurgia geral da parede, realmente podendo praticar essa cirurgia em condições muito mais seguras e muito de menor complexidade, mostrando então um grande papel assistencial. A gente particularmente ficou muito entusiasta desse tipo de indicação, dado o impacto assistencial muito favorável. Aqui também eu gostaria que colocasse esse filme, por favor, mostrando algumas premissas importantes da gastrectomia vertical, que foram destacadas ontem na apresentação do Dr. Bruno, essa aí mesmo, mostrando a importância, então, do descolamento de toda a grande curvatura para propiciar a liberação de todo o fundo gástrico. Não tem gastrectomia vertical sem liberar o fundo e sem tirar todo o fundo. Isso é uma premissa muito importante. Além disso, a retirada do antro, também muito importante, para que seja retirada toda a área da bomba antral, porque senão isso, particularmente, uma vez que a gente tira o marcapasso gástrico, o estômago vai ter um esvaziamento prejudicado, e é muito importante que este tubo esvazie bem. Então, as premissas de uma boa gastrectomia vertical implicam na retirada do fundo, na retirada do antro, aqui então se colocando uma sonda de Fouché como um molde, né, para que não haja uma terceira situação grave, que é a estenose da região da incisura, que certamente, quando isso ocorre, traz uma série de consequências muito críticas, em especial condições de refluxo absolutamente incontrolável, que demandam cirurgias revisionais. Podemos voltar, por favor? Então, basicamente, seriam esses os dois modelos técnicos mais utilizados na nossa prática clínica assistencial. E o que tem ocorrido, né, em termos epidemiológicos? Aqui temos esses números, né? A gastrectomia vertical no mundo, ela assumiu a dianteira, já desde uns 10 anos mais, né? Vejam, na grande maioria dos serviços americanos, a gastrectomia vertical é indicada como uma cirurgia primária. E o bypass caiu aqui. E isso foi se mantendo ao longo aqui dessas últimas análises, né? Esses últimos levantamentos aqui, mostrando que a gastrectomia vertical se mantém com uma indicação de mais de 50% dos casos do mundo. É interessante que na Europa e nos Estados Unidos, esse perfil sempre se manteve ao longo dos anos. E aqui no Brasil nós tivemos a primeira vez uma mudança desse cenário, porque o cirurgião no Brasil sempre confiou muito no bypass, em termos de resultado. Então, o bypass sempre foi a cirurgia mais realizada. Agora, em 2020 para cá, houve uma inversão. O aumento da cirurgia da gastrectomia vertical, pela primeira vez, ultrapassou, ficou mais da metade. Existe uma tendência de um aumento de algumas outras técnicas ainda em análise, como, por exemplo, o bypass de anastomose única, isso tem ganhado destaque. Algumas outras cirurgias intermediárias, em algumas indicações seletivas, como a bipartição intestinal. O próprio SADI ganhou algumas indicações. São situações ainda de menor impacto aqui epidemiológico. Ainda temos as duas situações principais, de bypass e de sleeve, mostrando aqui também a questão da importância na aplicação no SUS. Ontem a gente estava comentando sobre a grande importância da videolaparoscopia no contexto da indicação da cirurgia bariátrica, mas em nível Brasil-SUS, ainda, infelizmente, a maioria é realizada por cirurgia aberta. E nesse sentido, né, aqui, como eu comentei, dentro do Hospital das Clínicas, houve um apoio muito grande para que houvesse um incremento da cirurgia bariátrica. Nós participamos diretamente, e em 2014, né, graças a esse apoio, naquela oportunidade, o chefe da divisão era o professor Ivan, na superintendência, nós tivemos a inauguração do que a gente disse que foi a primeira enfermaria de cirurgia bariátrica voltada exclusivamente na condição do SUS. Tivemos a inauguração, eram 12 leitos especificamente. Todo mundo olhava lá com muita inveja, lá, viu, doutor Siqueira, nosso diretor. A gente até fechava a porta lá, porque a turma ia lá querendo ver, não, mas, porque realmente foi uma grande conquista, né? Teve a inauguração com o governador, o superintendente, o diretor. E isso, não há dúvida, que propiciou uma concentração muito forte de esforços, né? A gente sempre fala assim, poxa, é interessante ter uma unidade voltada. É muito interessante, porque você concentra várias ações. E isso, sem dúvida nenhuma, permitiu um incremento muito grande do serviço nos 3 pilares ditos institucionais, né? Seja na assistência, seja no ensino e seja na pesquisa, porque essa concentração ela gera, né, um entusiasmo muito grande, né?
Então, em números, em termos de assistência, vejam o que representou isso. Nós aumentamos o número de consultas para 5.000 consultas da obesidade ao ano. O número de cirurgias também aumentou, chegamos no limite, porque um hospital com o perfil do Hospital das Clínicas tem muitas doenças. Não adianta a gente querer achar que nós vamos operar, mas nós chegamos no limite que era colocado para nós de 200 cirurgias ano. E tivemos também um impacto na questão do incremento no centro cirúrgico, com recursos para cirurgia vídeo laparoscópica, e desde 2015, então praticamente 10 anos, a videolaparoscopia se tornou uma cirurgia de rotina, né, praticada basicamente pelos residentes, com todo o apoio dos assistentes, mas isso representou, sim, um grande incremento em nível de assistência. Então, vejam, nessas mais de 2.000 cirurgias, mostrando o perfil crítico de um hospital público, IMC em torno de 48, e vejam que dentro dessa proporção de indicação das técnicas, preferencialmente a indicação do bypass, mais de 80%, o sleeve, quase 20%, uma grande população de diabéticos, na qual a indicação privilegiada é do bypass, e a gente utiliza esse organograma, que a gente estava discutindo muito nesses aspectos. Que critérios a gente utiliza para decidir pela técnica do sleeve? A gente sabe que aqui no Nordeste há uma força muito grande da indicação do sleeve no próprio superobeso. Muita influência também do grupo de Recife, desde o professor Edmundo, o professor Alvo. Aqui em Fortaleza, vários grupos aqui vosso também, no sentido de colocar a ideia do sleeve dentro dessa população, dadas as dificuldades de segmento, perda de nutrientes, mas dentro da nossa visão, a gente tem utilizado este organograma para orientar através, seja do IMC, ou seja, através da presença de diabetes mais grave. Então, IMCs mais elevados e diabetes mais grave, como é que a gente pode caracterizar a gravidade da diabetes? Através de scores, tempo de história, utilização de insulina. Então, diabetes mais grave e IMCs mais altos, a gente privilegia a indicação do bypass. Isso a gente faz através de análise de indivíduo, de caso a caso, numa reunião que a gente tem em conjunto, e a gente vai direcionando, e a experiência acá para o sleeve fica mais restrita a essas situações de menor IMC, e menor presença de diabetes, mas esse é um tema de grande discussão. Qualquer momento de congresso, cabe essa análise em que situações se privilegiam essas indicações. E vejam que através dessa dinâmica de mudança, de preparo, da inclusão da videolaparoscopia, nós tivemos realmente uma redução importante de complicações, com níveis de mortalidade muito baixos, né? Níveis de mortalidade chegando a menos de 0,5%, 0,2%, graças claramente à ideia de um bom preparo, no superobeso, implicando na perda de peso, na padronização técnica, nos cuidados, mostrando a importância de um serviço com as características, como o vosso aqui, de priorização e de assistência voltada para esses pacientes muito graves. Em termos de resultados, claramente a gente vê que a perda de peso, seja traduzida em perda total ou perda de excesso de peso, a gente tem números impressionantes, são números muito favoráveis. A cirurgia funciona, a cirurgia traz excelentes resultados na perda de peso sustentada. E o grande impacto na mortalidade tardia, através do controle das comorbidades, é o que mais chama a atenção. São os chamados desfechos duros dos efeitos favoráveis da cirurgia bariátrica. O grande impacto na condição de mortalidade ao longo dos anos. Vejam aqui a diferença muito expressiva daqueles indivíduos que foram operados, dos não operados, nesse segmento, através do controle das várias comorbidades, em especiais ligadas à diabetes e da hipertensão e os impactos cardiovasculares. Em relação ao ensino, mostrando a importância da concentração de esforço, a unidade lá no Hospital das Clínicas expandiu uma série de ações, seja na criação da liga, nas disciplinas optativas, na importância da conceituação da obesidade na cirurgia, no curso do internato, na residência, não há dúvida. O melhor estágio, o estágio que os residentes mais gostam, o R já da especialidade, né? O R4 agora, né? R5, agora tem os 3 anos de cirurgia geral e mais os 2 anos. Mas pensando no nosso R3 e R4, sempre foi assim o estágio mais querido, porque realmente era o estágio onde se envolvia diretamente, principalmente com cirurgia avançada, videolaparoscópica,
também dando muito destaque à iniciação científica. Então, a gente expandiu realmente uma série de ações, também comentando um pouco sobre a internacionalização do serviço através do Gastrão, onde a gente tem aqui inúmeros convidados que vão lá participar das mesas, né? Professor Siqueira, professor Eladio trabalhou muitas vezes também. Opa, no Gastrão. O que aconteceu? Será que eu apertei aqui sem querer? Alô? Alô? Teve aqui um probleminha aqui na transmissão. A gente já vai. Será que é a lâmpada? Será que é a lâmpada? É. Tá bom. Enquanto a gente espera, se a gente quiser aí conversar um pouquinho sobre essa primeira parte, que agora a gente vai entrar numa fase que é interessante sobre o papel da pesquisa, com as várias linhas de trabalho, né, de pesquisa. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão, discutindo alguns aspectos. Bom, gente, vamos enquanto a gente resolve esse pequeno problema técnico, vamos aproveitar então para fazer algumas perguntas, quem quiser. Eu, particularmente, gostaria de fazer uma pergunta sobre um tema que muito me interessa, até aproveitando aqui a presença do professor João Macedo. Qual é o espaço mesmo que a cirurgia bariátrica tem na terceira idade, no indivíduo idoso? Né? Até que ponto nós podemos ir? Né? Nós temos agora, nessa sequência, tivemos uma integração com a geriatria brutal. Então... É o nosso direito. Não, o campo da geriatria foi muito forte. Nós tivemos várias teses nesse sentido. Isso começou, na verdade, com uma coisa assistencial. Logo que a gente assumiu a chefia na sequência do Dr. Garrido, a gente operou um paciente de mais idade. E quando vinha a cobrança lá do SUS, o faturamento falou, não pagaram, porque o Ministério da Saúde limitou em 60 anos. E o paciente acho que tinha 60 e poucos anos. Aí nós fizemos um relatório mostrando a importância, a indicação e a diferença entre idade biológica e cronológica. A partir de lá, nasceu um grupo de integração, e a geriatria no Hospital das Clínicas é muito forte, o professor Wilson Jacó, você tem que contar, deu um apoio gigantesco. Fizemos uma integração, e a partir daí surgiram vários trabalhos. Um dos primeiros foi mostrando a importância da obesidade no sentido de comprometer a qualidade de vida desses indivíduos. E a gente identificou que o IMC de 47 era um divisor de água. Idoso com IMC acima de 47 tinha uma qualidade de vida impraticável. Depois se partiu para a análise da segurança. Se vendo que realmente a ideia de fazer a cirurgia poderia ter mais riscos, como a gente tinha identificado inicialmente, idade e superobesidade eram os dois fatores de risco inicialmente bem estabelecidos. Então, a gente partiu para uma boa preparação. E no nosso ambulatório tinha a geriatra, que inclusive fez a tese, mostrando o impacto funcional. Aí depois o próprio Ministério da Saúde, na normativa, expandiu as indicações, e a gente, claro, é uma indicação mais selecionada. Ela merece uma análise em termos das implicações, dos riscos, mas dos benefícios, que são inúmeros. Diminuir o uso de medicamentos, melhorar o conceito que se expandiu muito de funcionalidade, né? Não é a questão só de mobilidade. A funcionalidade diz respeito a uma série de atributos do idoso, de limitações, das chamadas atividades diárias, limitações. Então, o impacto, doutor Siqueira, foi muito favorável. Nós tivemos baixíssimos níveis de complicação, dado o preparo,
Então, se tornou realmente um capítulo relevante na indicação, e nós já acumulamos uma experiência muito grande, né, com vários trabalhos, várias teses. O próprio Denis teve a tese de docência dele, mostrando já resultados tardios. Nós temos resultados de 3 e 5 anos. E claro que a grande preocupação no segmento desses pacientes diz respeito ao controle da sarcopenia, que são situações graves que o idoso já tem no pré-operatório, da perda de massa muscular, e que a gente vai trabalhando. Se a gente conseguir voltar, eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente fez com o grupo de educação física, que é um grupo de ponta de pesquisa, mostrando a importância na manutenção de massa muscular através de exercício físico. Mas é um capítulo de indicação muito selecionada, mas que, se a gente trabalhar individualmente, os resultados são fenomenais. E você acha que existe um limite de idade? Essa é uma dúvida. Eu acho que o nosso limite de idade foi 74. Veja, a indicação nessas situações de um pouco mais de idade também dizem respeito à necessidade de outros procedimentos. Particularmente, essa paciente tinha um problema ortopédico gravíssimo, de coluna. E o ortopedista não conseguia operar essa paciente. Então, a indicação foi apoiada nessa ponte, porque ela estava muito limitada. Então, eu acho que assim, entre 65 e 70 anos, dá para a gente transitar bem. Acima de 70, certamente vão ser situações muito pontuais, apoiadas em situações mais específicas, como, por exemplo, foi o caso dessa senhora, pela indicação ortopédica. Doutor Gostaria de fazer um comentário. Eu acho esse assunto muito oportuno agora e interessantíssimo. Tá? Chegou no meu consultório, há uns 8 anos atrás, um médico colega nosso, 70 anos de idade, obeso mórbido, MC de 46, 48. Desculpa, 70? 70 anos de idade. 70. Médico. E MC de 46, 48. Diabético grave, insuficiência cardíaca gravíssima. Para você ter uma ideia, a sala de espera, o meu birô de atendimento, dá uns 12, 15 metros. Quando ele chegava lá cansado Ofegante. E cianótico, ofegante. Aí ele, meu amigo Rainer, eu vim aqui para me operar. Disse, não, pai, eu não tenho autoridade de lhe matar, não. Entendi. Não vamos ter essa via, né? Mas eu vou morrer. Vamos fazer o seguinte. Eu pedi o parecer do cardiologista. Vamos ver se ele se compromete. Aí o cardiologista deu o parecer e disse, é o seguinte, você não tem saída. Que você vai morrer, da obesidade. Então, você faz a cirurgia, eu acho que você tem 50% de dar certo. Entendi. Aí botou a bola para mim. E você tem 50% de dar certo e 50% de morrer de pós-operatório. Ou então, no ato cirúrgico. E ele foi, doutor Raninho, só tem essa opção. E eu operei esse colega. Morrendo de medo. Mas foi a única opção que eu tive. E teve algum preparo mais específico? Não, preparei tudo direitinho, deambulação precoce, anticoagulante, aquela nossa rotina, né? Teve um pós-operatório bom e, para surpresa minha, no 4º, 5º mês do pós-operatório, ele estava no Egito andando de camelo com o neto. Né? Quer dizer, chega um momento que a gente tem que avaliar que um obeso mórbido grave, a mortalidade é 100%. Ele vai morrer. Aí eu questiono essa pergunta que o Fernando fez, até que idade? Né? O professor João quer... O professor Marco Aurélio foi muito preciso, aliás, deu uma aula de geriatria, né? Quando ele falou que a funcionalidade é um aspecto muito importante para a gente avaliar a elegibilidade para cirurgias de uma maneira em geral. Claro que na cirurgia bariátrica tem aspectos específicos, mas quando ele está falando em funcionalidade, ele está falou muito bem em sarcopenia, velocidade da marcha, daí porque hoje, cada vez mais, a gente está avançando para introduzir a avaliação dos critérios de fragilidade para a indicação de cirurgia. Fragilidade, o pessoal que passou aí pela cirurgia, pela geriatria na graduação sabe muito bem, que envolve conceitos ligados à mobilidade, funcionalidade, força muscular. Lembrando que muita gente
que tem obesidade também tem sarcopenia. É muito prevalente a sarcopenia na obesidade, a chamada obesidade sarcopênica, e esse é um aspecto importante, avaliar se tem ou não sarcopenia, que definitivamente sarcopenia interfere nos desfechos negativamente pós-operatórios. Então, nós estamos avançando para isso. Também estamos avançando para a indicação de outros tratamentos, como oncologia, em que a avaliação da síndrome de fragilidade tem sido um elemento crucial e já está sendo incorporado nos vários serviços de oncologia, essa avaliação da fragilidade. A fragilidade também é importante para a sua avaliação a gente introduzir novos métodos, né, de avaliação. Você falou muito bem, a impedanciometria, muito importante, a avaliação de massa muscular, que não pelo critério tradicional, clássico, da avaliação nutricional, que os nutricionistas fazem habitualmente. Então, eu acho que é uma fronteira do conhecimento, e a gente está marchando para que a idade por si, não seja o único fator determinante. Até porque há um movimento internacional muito grande no sentido de se evitar o etarismo, né? Que é a discriminação das pessoas simplesmente pelo fato de terem determinada idade, 75 ou mais, 80 ou mais. Porque o que define, na verdade, não é a idade em si. Ficou muito bem determinado isso durante a pandemia. Quando se fez uma avaliação estratificada, se dizia que os idosos eram as maiores vítimas da Covid. E quando se fez uma avaliação estratificada, se verificou que não eram os idosos propriamente, eram os idosos que tinham múltiplas morbidades. Quando a gente pegava pessoas com idade avançada que não tinham múltiplas morbidades, a gente viu muita gente saindo da UTI após intubação com 90, 95 anos. Né? Eram pessoas que não tinham uma carga de morbidade importante, mostrando que o critério, repito, da idade por si não mais se sustenta. E eu acho que é uma linha de pesquisa muito interessante para a gente começar a fazer, comparando os desfechos de quem tem fragilidade, quem não tem fragilidade, e em diferentes faixas etárias em relação a essa cirurgia. Deu certo? Deu certo. Professor. Eu me lembro do nosso professor Ramos de Oliveira, professor Mário Ramos, da cirurgia geral, que ele dizia que não é só a idade, é o que a idade carrega junto. Então, é aquela história que o professor João colocou agora. O fato de ser cronologicamente mais idoso, mais biologicamente, até certo ponto, saudável, não é fator impeditivo. Claro que tem que ter um bom senso até um certo limite. Mas é comum que você veja alguns pacientes idosos que carregam com a idade uma série de outras coisas. E aí é que tem que fazer o balanço para saber o real custo-benefício. É que é importante. Mas isso foi uma grande evolução, sim. Até vou comentar alguns aspectos ainda mais objetivos, né? Dentro dessa grande integração que a gente teve com a geriatria, professor. Professor Marco Aurélio, só por questão de organização, porque às 10 horas é o nosso tempo quando encerra aqui, nós temos uma sessão que vem a partir depois desse horário. Temos 20 minutos. Vai dar. Posso acelerar um pouquinho? Para a gente falar um pouco agora dessa outra vertente forte, que foi a pesquisa. E a gente coloca aqui a obesidade no meio desse pacote geral, como eu comentei assim, não tem nenhum compartimento humano que não é acometido pela obesidade, e realmente nós fizemos uma integração com muitos serviços, muitos, nefrologia, ortopedia, coloprocto, saúde pública, a radiologia, reumato. Então, eu ouvi realmente, porque isso faz parte da prática assistencial, mas que se reflete na pesquisa. Isso culminou realmente, através dessa linha de pesquisa, num aumento vertiginoso aí dos índices paramétricos aí de pesquisa, de produção, né? O índice H, seja particularmente do nosso pessoal, do serviço e do departamento, né? Um dos principais trabalhos foi na linha dos enterormônios, né? Que foi a interpretação do papel. Sempre digo que a cirurgia bariátrica trouxe no seu seio mais interessante do ponto de vista biológico uma verdadeira revolução na interpretação desses fenômenos, né? E isso foi muito importante. Teve um papel decisivo no desenvolvimento dessas novas medicações, os chamados análogos do GLP-1. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma dieta muito rigorosa, a grelina, que é um hormônio que dá fome, ela explode, ela aumenta. Isso é uma das razões que dificulta a perda de peso induzida por dieta. E quando a gente faz a cirurgia, a grelina desaba.
Assim como quando a gente opera o GLP-1, que é um hormônio extremamente importante no controle da saciedade, ele aumenta de forma vertiginosa, né? Então, o papel dos enterormônios ganhou um destaque enorme e houve uma série de trabalhos nessa linha de pesquisa. Um dos primeiros foi a própria tese de docência, que foi interpretar o papel do GLP-1 no reganho de peso. Então, nós pudemos analisar um grupo que manteve uma perda de peso satisfatória ao longo de muito tempo, 5 anos. E outro grupo que teve um reganho maciço de peso, reganhou tudo depois da cirurgia. E o que a gente percebeu? Que os níveis de secreção de GLP-1 eram muito distintos. Naquele indivíduo que teve um reganho, o indivíduo produzia pouco GLP-1. E naquele indivíduo que mantinha o peso satisfatório tardiamente, ele tinha um nível de secreção muito alto. Mostrando que nesse grupo do reganho, particularmente, ganha muito destaque agora o chamado tratamento multimodal. E quando o indivíduo começa a reganhar, é o momento oportuno de iniciar o uso desses análogos, porque aqui estão as bases biológicas, né? Então, na verdade, o grande desafio dentro desse conceito é como nós vamos lidar esses chamados tratamentos multimodais e, eventualmente, cabe a indicação de uma cirurgia dita revisional, cuja ideia, o objetivo é tentar aumentar novamente, estimular aquela cascata incretínica, né? A gente tem um programa de indicação de cirurgia revisional, são indicações muito selecionadas, onde a gente faz uma análise morfofuncional importante da condição, seja do sleeve, seja do bypass, e na nossa visão, a indicação para a cirurgia revisional após um bypass tem sido a utilização da técnica da bipartição intestinal, a técnica desenvolvida pelo nosso amigo Sérgio Santoro, e a gente tem tido alguns resultados bem satisfatórios, porque é uma cirurgia que tem um componente enterormonal forte, e a gente acaba indicando em situações muito específicas, onde através da análise morfofuncional, a gente identifica ou bolsas grandes ou bolsas pequenas. E nessas situações de bolsas grandes, a gente procura fazer uma cirurgia revisional refazendo a bolsa do bypass. E nas cirurgias de bolsa pequena, a gente acaba indicando a bipartição. Quer colocar? Esse é um filminho curtinho, só para a gente entender o que significa uma avaliação morfofuncional de uma bolsa grande. Nesse indivíduo, a bolsa do bypass tinha 250 ml. Então, era uma bolsa muito crítica. Claro que ela não... Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma... Deixa eu só ver qual que é. Aqui é cirurgia revisional Paut. Essa aqui, ó, por favor. Então, veja, nessa situação, a gente tinha uma bolsa muito grande, e isso realmente permitiu a interpretação que o reganho estava pautado numa deformidade grande do bypass, e isso permitiu, então, olha a indicação para fazer a reconfecção. Há uma discussão importante se a reconfecção da bolsa é efetiva ou não, mas nas situações em que a gente encontra grandes deformidades, certamente a gente pode indicar um refazimento de bolsa. Pode ir adiante? Pois a bipartição, eu vou mostrar que é o último filme. Pode voltar para a apresentação, por favor. Então, vamos adiante. Aqui, então, também o grande papel, a grande implicação da cirurgia bariátrica no controle da diabetes. Esse é um conceito que vinha meio despercebido desde os anos 80, que era a ideia que a gente opera e a melhora da diabetes se dá nos primeiros dias de pós-operatório, ou seja, independente da perda de peso. E claro que aqui entra em voga a grande ativação da cascata enterormonal, que é um trabalho bem interessante aqui do grupo da Escola Paulista, mostrando que, ao longo do tempo, a melhora da diabetes vai ocorrendo e o GLP-1 vai aumentando, mostrando uma correlação direta entre essas ações comuns. E a gente trabalhou muito nesse sentido. Nós fizemos trabalhos realmente mostrando essa melhora precoce, fizemos estudo até analisando o papel que a gente tinha ainda em algum momento pacientes com gastrostomia, então a gente pôde estudar a oferta de dieta por ambas vias, gastrostomia e via oral, e a gente via que a melhora da diabetes ocorria em ambas situações, e nos primeiros dias de pós-operatório. E que, vejam, teve um trabalho também muito interessante, que a gente acabou analisando no próprio indivíduo o impacto da dieta na melhora da diabetes, e depois esses pacientes eram operados. E a dieta melhora a diabetes? Melhora para valer. Melhora mesmo. Era uma dieta de muito baixo valor calórico, a gente queria ver a resposta biológica. E depois que a gente operava, a gente tinha realmente um impacto enorme na questão. E veja aqui o que eu comentei da grelina.
Olha esse indivíduo, no pré-operatório, fazia dieta, a grelina explodia, e pós-cirurgia, a grelina desabava. E o GLP-1 aumentando de uma maneira muito expressiva, mostrando realmente a grande inter-relação entre os enterhormônios e a melhora metabólica. E onde se produz o GLP-1? O GLP-1 é produzido naquelas células lá do intestino distal, nas células L, né? As células produtoras e enterocromafins, são as células neuroendócrinas. E a gente teve a oportunidade de fazer por endoscopia estudos mostrando que a população de células L ia aumentando desde a área da enteranastomose até nas porções mais distais. Isso, inclusive, com estudos imunohistoquímicos, né? Foram trabalhos bem interessantes na linha da biologia molecular, mostrando a ativação dessas células quando da chegada desses nutrientes. Então, são mostrando trabalhos de inter-relação entre a própria ciência básica e a clínica assistencial. Vejam que a ideia da melhora da diabetes também se pauta naquilo que eu comentei em termos de preditores. Quem são os pacientes? Temos scores de predição. Ainda os dados clássicos de idade, tempo de história são importantes, mas se está trabalhando realmente na identificação de alguns outros preditores que poderiam prever uma melhor resposta para a cirurgia. Outro aspecto muito importante, que eu acho que é uma das linhas de trabalho mais importantes, é o estudo do metabolismo basal. Afinal, o indivíduo perde peso por quê? Porque ele aumenta o gasto energético. Esse foi um trabalho também muito interessante, mostrando essa correlação. O indivíduo olha que interessante, com 6 meses, se a gente fazia o estudo do gasto energético, e esse estudo através de mensuração direta, quanto ele gastava, não é por aquelas equações indiretas. E a gente via que o indivíduo que já aos 6 meses melhorava o gasto energético, calculado, aumento de 2 calorias por quilo, esse indivíduo era o que teria um melhor resultado de perda de peso aos 3 anos, mostrando essa correlação do impacto da cirurgia na melhora do gasto energético. Aqui tem uma história forte de endoscopia ligada à área bariátrica lá no Hospital das Clínicas é muito forte, basicamente devido ao grande papel e contribuição do Dr. Eduardo Moura, o Diogo também. Então, aqui uma passagem rápida, porque se fala em tratamento por endoscopia, o tratamento da diabetes, mas o capítulo que é importante na nossa vida é o grande impacto que a endoscopia teve no controle das complicações. Falar de balão não vale a pena em termos de indicação para a obesidade grave, né? Não vamos colocar indicações muito seletivas, mas realmente vem outros procedimentos, a chamada gastroplastia com sutura endoscópica. Será que ela tem realmente um papel? Hoje está em voga também. A gente vê que os resultados a longo prazo ainda são muito críticos e não podem ser colocados dentro da prática assistencial, né? Aqui teria um filminho mostrando essa sutura endoscópica, mas deixamos para adiante. Teve um período em que se tentou tratar a diabetes colocando uma manga de plástico dentro do intestino. Isso, embora no nível assistencial não se representou como uma prática clínica, porque havia complicações, mas do ponto de vista biológico era interessante, porque isso também ativava a cascata hormonal, mostrando que assim, a endoscopia ela vai trilhando alguns caminhos de intervenção e são importantes para o progresso, seja técnico, seja científico. Mas é no controle das complicações, né? Desculpa. É no controle das complicações, em especial nas situações em que a gente identifica, ontem a gente estava comentando, a identificação da sepse. A sepse no obeso grave evolui de uma maneira muito rápida, então ela precisa ser detectada de uma maneira muito prompta para que a gente possa intervir. Se a gente tem uma fístula, uma sepse não bloqueada, a necessidade da reintervenção cirúrgica. E quando existe uma fístula bloqueada, aí sim a gente se apoia nos tratamentos, seja por radiologia intervencionista, seja pelo tratamento endoscópico. Está aqui uma situação de uma fístula não bloqueada, que necessita uma reintervenção, lavagem peritoneal, drenagem e suporte nutricional. Isso é uma condição inequívoca na condição de sepse grave. Agora, quando existe uma condição clínica satisfatória bloqueada, a gente se vale dos procedimentos auxiliares. A radiologia intervencionista está em alta, a gente faz muitos procedimentos para resolver problemas mais críticos, mas que possam ser compensados, com as drenagens. E na endoscopia, a gente tem uma série de combinações de procedimentos. Durante um período teve em voga a utilização de próteses. Hoje, o que está em alta, e baseado muito aqui na experiência do Nordeste, né, em termos de utilização
dos procedimentos de aspiração, né? Os procedimentos endoscópicos que basicamente se pautam na utilização do vácuo, né? E realmente isso traz resultados assim fenomenais, né? Outras ações, né? A gente estava comentando aqui de intervenções na questão do reganho, na intervenção da anastomose, né? O doutor Miguel Ângelo conhece aqui o Brunaldo e fez belos trabalhos aqui na linha de atuar sobre a bolsa e sobre a anastomose. Vamos diminuir o tamanho da anastomose. Bom, se a gente tirou o anel, por que a gente vai querer voltar a estreitar? Então, mostra que os resultados são bons no primeiro ano. Cara, o indivíduo fica fazendo dieta, tudo mais, perde peso. Mas em 3 anos, os resultados são insuficientes, mostrando que através desses procedimentos possam ter uma indicação muito selecionada. Mas colocar isso como uma indicação em aberto para a questão do reganho, a gente está totalmente em desacordo. O aspecto mais importante para a gente dar essa conotação assim da questão fisiológica está ligada ao papel do exercício físico. E a gente teve a felicidade de ter uma vinculação muito forte com o grupo de educação física lá do campus da USP, e foram inúmeros trabalhos, inúmeros. Todos eles voltados às implicações biológicas do exercício físico. E foram estudados efeitos cardiocirculatórios, mostrando que o indivíduo operado e que faz exercício físico tem benefícios inequívocos e sustentados na função cardiocirculatória. E o exercício também tem um impacto enorme, diminuindo a sarcopenia, diminuindo a perda de massa muscular, diminuindo a perda óssea. E são estudos que foram avançando assim em termos de microscopia eletrônica. Se estudava até a melhora da resistência através da diminuição dos espaços aqui intracelulares, fibroblastos, quer dizer, pesquisa realmente de ponta, pautada num grupo de grande pujança científica, mas no resumo mostrando o quê? Que o exercício físico era muito importante. Ele incrementa até essas redes cerebrais ligadas ao controle da obesidade. Então, quando a gente lê esse trabalho, a gente às vezes fica até meio chocado no sentido de dizer assim, quem não faz atividade física, se lê esse trabalho, fica até constrangido em não fazer, porque os benefícios são muito evidentes. Também na área da biota, hoje está muito em voga, né? O papel que a cirurgia bariátrica tem na mudança da flora intestinal. Muda a flora e tem impacto realmente nos melhores resultados. E hoje isso tem linhas de pesquisa muito forte com a utilização de alguns probióticos específicos. Inclusive no estudo aí de expressões gênicas, situações realmente de interesse que vão ser voltadas na identificação de novos medicamentos. Falando aqui na cirurgia do idoso, professor Macedo, aqui, veja, a ideia de que a população idosa aumenta de uma maneira expressiva, isso é muito bom, né? Graças a Deus, estamos vivendo bem. Já, olha, num trabalho interessante, numa fila de espera aqui, quase que 20% dos indivíduos já são idosos, mostrando o impacto aí que a gente tem que ter nessa população. Então, o impacto que a cirurgia tem na melhora da funcionalidade, porque a funcionalidade nos obesos está muito comprometida com a obesidade. E quais seriam os benefícios da cirurgia? Controle das doenças, melhora da qualidade de vida. Inicialmente, nós nos pautamos sim, em entender a segurança nessa população que veio favorável, e a grande repercussão na qualidade de vida, né? Através de estudos funcionais, como a mensuração das atividades instrumentais, esses chamados de testes de movimento, up and go, e tudo mais, mostrando realmente que a cirurgia traz esses benefícios. Para terminar um pouco nessa ideia da qualidade de vida, né, que esse é um impacto assim, a gente pode avaliar a qualidade de vida por quaisquer critérios, questionários de todos os tipos. E isso traz realmente um grande impacto na melhora da condição funcional. Se avaliar através da melhora da apneia, então nem se fala. Vejam, tem impactos da questão da melhora hormonal, que se estudou com o grupo de urologia, o impacto da cirurgia bariátrica na melhora dos níveis de testosterona, então, coisas importantes. Através de ressonância magnética funcional, analisando o impacto na melhora funcional metabólica desses indivíduos, também estudos bem interessantes. E o grande impacto que interessa aqui na gestão, tem uma redução direta de custos por uso de medicamentos, no custo geral
mostrando uma relação custo-benefício favorável da cirurgia bariátrica, né? Falar, a gente é muito entusiasta em termos dos impactos. É verdade, a gente vivenciou todos esses anos e mostrou realmente, de fato, que a cirurgia traz. Bom, tem alguns problemas individualmente, todos vivenciamos situações ou de complicações, eventualmente de resultados não satisfatórios, mas no contexto geral, os resultados são muito favoráveis. Tem situações especiais de indicação, por exemplo, na hepatopatia. Hoje, o grande capítulo que representa a esteatose e as formas inflamatórias, daqui a pouco representando a principal causa de indicação de transplante. Já não vão ser mais hepatites, são as hepatopatias crônicas decorrentes da obesidade e da esteatohepatite, já mostrando aqui altos níveis de indicação de transplante nas condições de esteatohepatite. A gente tem marcadores para utilizar, para mensurar o impacto aí da esteatohepatite, das situações de fibrose. Esse índice, que é o APRI, que é a relação entre as enzimas e as plaquetas, é muito interessante, a gente pode utilizar na prática, identificando pacientes mais graves. E a cirurgia melhora a condição da esteatohepatite e fibrose? Melhora muito, reverte fibrose. E aqui se discute qual é a melhor cirurgia, porque o bypass também melhora, mas o sleeve, nas situações de indicação, a gente vê que, pelo fato de a gente promover uma desconexão dos vasos, evitando o estômago excluso, que na hipertensão portal é uma situação grave, diminuindo, evitando a malabsorção, e são pacientes potencialmente candidatos a transplante. Então, nessa situação, a gente prefere claramente nas hepatopatias a indicação pelo sleeve. Tem dados outros interessantes. Hoje se estuda muito também algumas situações de adenoma. O adenoma é muito comum hoje, muito frequente. E a gente vê que o adenoma nos indivíduos obesos, que não tem critérios de risco de adenoma que possa ter transformação maligna. E esses indivíduos obesos, quando são operados, a gente tem redução do tamanho do adenoma, mostrando também esse impacto aqui metabólico. No refluxo, que foi motivo aí da tese ontem, né, a grande discussão do impacto do bypass no controle do refluxo, não há dúvida. O bypass é uma cirurgia que controla o refluxo. Ela está associada através de vários dados manométricos, pH-métricos, que o bypass, e tem grande literatura aqui nacional mostrando esse impacto. A grande discussão do refluxo é no sleeve, e que foi motivo da tese, inclusive, ontem. Quer colocar, por favor, esse filminho? Porque esse filminho é bem interessante. Mostra um sleeve muito mal confeccionado, que ele tinha uma hérnia grande, uma hérnia paraesofágica, tinha disfagia, tinha uma estenose. Deixa eu só mostrar esse filminho, que é bonito, que é a revisional de gastré para bypass. Essa aqui, ó. Então, era um sleeve que estava com uma confecção crítica, com hérnia, e aí a gente fez todo o reparo da hérnia, fez a hiatoplastia, e aí a gente vai fazer a conversão. Fizemos uma endoscopia intraoperatória, mostrando as deformidades, uma estenose, hérnia. Aqui não tem outra solução que não converter este sleeve para um bypass, que é a cirurgia de eleição, quando a gente tem sleeve, seja ele mal confeccionado ou não, mas que está associado com uma doença do refluxo grave. Então vejam que aqui foi feita, era uma senhora de idade, até a gente fez uma bolsa até um pouquinho maior nela, e ela realmente acabou tendo uma melhora muito importante. Pode voltar, por favor? Mostrando que nessa situação de um sleeve que tem essas grandes deformidades e que são as formas mais graves do refluxo. Porque as outras formas de refluxo, em tese, a gente tem condição de tratar clinicamente. Então, eu fiz questão já de colocar aqui o trabalho do Bruno ontem avaliado aqui, que mostrou a correlação entre quando se pratica a hiatoplastia e uma menor tendência da exposição ácida, que é um tema, então, hoje de grande discussão, quando se pratica a hiatoplastia no sleeve. Se em situações mais específicas, quando dá detecção de uma hérnia, ou em situações mais alargadas, abrangentes, como foi o estudo, um estudo randomizado que comparou a realização da gastrectomia vertical com e sem hiatoplastia. Então, metodologicamente, um estudo extremamente bem conduzido, pautado em dados manométricos, pH-métricos, mostrando claramente que a hiatoplastia trouxe. Agora, a discussão de vai se realizar ou não, a gente vai ter aqui no nosso dia a dia, mas mostrando assim que a pesquisa ela avança não em linha reta, mas vai trazendo informações para que a gente possa discutir na assistência. O capítulo da obesidade com câncer é gigantesco.
talvez hoje um dos principais estudos estão relacionados à predisposição ao câncer provocada pela obesidade, inúmeros cânceres, na nossa área especificamente o câncer da transição. E vejam que quando a gente opera, a gente diminui a incidência de câncer, isso é muito emblemático. E também nos indivíduos que têm câncer, que foram operados, os controles tardiamente são mais favoráveis, mostrando essa condição. Sempre se discutiu se o estômago excluso poderia ser sério ou não, sempre veio esse fantasma, né? A própria experiência ao longo do tempo não tem câncer no estômago excluso. E tem muitos trabalhos mostrando, embora, veja, existam alterações genéticas, junto com a endoscopia foram feitos vários trabalhos interessantes de acesso a esse estômago excluso no bypass e estudo de vias carcinogenéticas, que quando a gente vai analisar na intimidade molecular, essas vias são ativadas, mas não tem ocorrência, porque provavelmente não tem o carcinógeno gatilho, né? E tem vários trabalhos aqui muito interessantes mostrando os efeitos protetores que a cirurgia bariátrica, com o controle da obesidade, tem no controle do câncer. Para finalizar no segmento, esse é um grande desafio, porque em qualquer nível de controle, seja em hospital público, privado, o próprio SOS, que é o trabalho mais referendado na literatura mundial, na Suécia, tudo controladinho, o índice de segmento é baixíssimo. Só para ter uma ideia, em um ano a gente já não consegue seguir metade dos pacientes. É muito importante seguir esses pacientes, seja para corrigir alterações nutricionais, prevenir o reganho do peso, controlar algumas situações como anemia. Mas aqui é um desafio. Se a gente vai utilizar algumas outras vias de tecnologia, telemedicina, o que for que possa ajudar, é muito importante, porque o segmento ainda é um grande desafio. Para finalizar em termos de perspectivas, o que a gente poderia destacar? 2 pontos importantes. Um, como a gente foi comentando ao longo de toda a apresentação, a questão da fisiologia, da fisiopatologia da obesidade. E a outra, como nós vivemos a cirurgia, o treinamento. Em relação à questão da fisiopatologia, não há dúvida que o estudo ligado à genômica, metabolômica, proteômica, é um universo que a gente não está envolvido diretamente, mas ele vem com força, porque vão se identificar aspectos mais claros na gênese e que isso possa, de certo modo, influenciar na aplicação individual. É aquela chamada medicina individualizada, isso vai vir, porque com o tempo a gente vai ter análises em nível geral que vão permitir identificar por que esse indivíduo tem mais tendência a ser obeso, por que esse indivíduo responde melhor ou pior à cirurgia. Então, a gente claramente vai se defrontar com esse novo universo de conhecimento, vai demorar ainda, eu acho que para ter aplicação assistencial, mas não há dúvida que isso vai representar, seja nessa condição, mas seja também nisso. Hoje, os novos fármacos que estão controlando a obesidade são inúmeros, enormes. Vocês têm visto a grande corrida mercadológica e de laboratórios que tem ocorrido. Agora já não tem mais a semaglutida, o Ozempic e o Wegovy. Agora já veio um laboratório americano fortíssimo, a Lilly, para competir com a Nordisk. A Nordisk já perdeu milhões, né? Vocês sabem que era a empresa mais valorosa na Europa, valia cerca de 500 bilhões de euros, representando 10 a 15% do PIB da Dinamarca. E agora com a chegada do Mounjaro, que é a tirzapatida, um novo análogo duplo, as ações aí da Nordisk caíram, foi para 300 bilhões. Foi para 300 bilhões. Mas mostrando essa corrida aí, né? É uma verdadeira corrida farmacológica. E agora, nessa semana, eu vi a grande outra indústria farmacêutica, a Roche, está entrando firme, investiu 6 bilhões de dólares junto com outro laboratório. Porque esse mercado é um mercado gigantesco. A gente falou que vai ter 2 bilhões. Então, isso vai representar uma forma mais importante. Agora tem a discussão, vai diminuir a cirurgia? Aí é uma outra discussão. Nos obesos graves, nós estamos num outro universo, mas claramente, nas formas intermediárias de obesidade, vai ser uma grande ferramenta. Isso vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir interromper essa cascata grave que a obesidade promove. No treinamento, é claro, é um aspecto muito importante, né? Eu faço referência à figura do professor Edmundo, a gente tinha uma grande estima e ele tinha esse conceito muito forte, né? Da busca da excelência, do constante treinamento. Isso faz parte da vida, da alma do cirurgião.
A gente tem várias formas de treinar. Lá no Hospital das Clínicas tivemos os centros de treinamento, agora mais modernizado aqui com um laboratório. E aí vem o grande impacto aí que a robótica vem trazendo. Pode colocar, por favor, o último filme? Porque a robótica, claro, vai ser uma realidade também, como foi a vídeo. Claro que tem mais implicações em termos de custo, de acessibilidade, mas a gente vê que a cirurgia robótica vai trazer benefícios. Na urologia hoje já é uma realidade forte. Desculpa, essa aqui, ó, por favor. Essa aí. E na cirurgia bariátrica, aqui foi uma daquelas cirurgias ditas revisionais de bypass, que não é do sleeve para um bypass. Aqui é um bypass sendo feita uma revisão para uma cirurgia com mais ação ileal, que é a bipartição. Então, aqui o refazimento da anastomose gastrogástrica, a reconfecção do tubo gástrico, é uma cirurgia mais complexa, demanda tempo, é uma cirurgia mais prolongada. Então, veja, vamos fazer uma cirurgia revisional de bypass. Cuidado com essa indicação, muito parcimoniosa, indicações muito selecionadas, porque hoje também é uma... vamos ficar indicando muito mais cirurgia revisional. Mas a gente vê que é uma cirurgia mais complexa, tem as suas implicações, mais risco de complicações, e claro que nessa situação a robótica ela traz benefícios. Pode voltar, estamos acabando. Aqui. Então, para finalizar, a gente quer sempre dar um destaque a essa ideia. A gente falou muito em tecnologia, a gente fala em grande ciência, mas no nosso dia a dia o que vale é essa correlação, né? Eu sempre faço essa rememoração, a figura do professor Pinotti. Isso é uma passagem que tem no livro dele sobre a filosofia da cirurgia, que é muito bonito, tem várias passagens, mas, em particular, ele sempre destacava, ele colocava essa ideia, né? Uma vez perguntaram aqui, ó, tinha um mestre da medicina clínica espanhola, né, que era o Maranhão, falou, mas qual é o equipamento que mais tem contribuído para o progresso da medicina, né? Então, ele prontamente respondeu, a cadeira. Eles achavam que ia falar alguma coisa mirabolante, a cadeira. O que significa isso? Significa a aproximação da relação médico-paciente, fundamental em toda a assistência, mas particularmente no obeso. Quem lida com obeso grave sabe da necessidade, da demanda que esse paciente tem. Ele claramente é mais fragilizado, não há dúvida. E ele precisa ter essa assistência, e essa relação médico-paciente faz muita diferença no enfoque, seja no segmento, seja no preparo, seja na cirurgia. Então, eu destaco a importância, por essa frase, a rememoração do professor Pinotti, no sentido de ter essa aproximação. Para finalizar, aqui as questões pessoais que a gente tem aqui com todo o grupo, aqui, professor Siqueira, aqui nas reuniões aqui com o CBCD, hoje faz parte aqui da diretoria nacional, tem um papel importantíssimo, aí o CBCD como representante da especialidade, aqui também a figura do doutor João Aldílio com a família, aqui também um outro congresso junto com todo o grupo, aqui o doutor Eládio também, que sempre esteve conosco em várias, aqui o professor Campos, que era o ex-presidente, aqui também o Siqueira, mostrando assim a nossa estima, o nosso carinho aqui por toda a comunidade cirúrgica, científica aqui de Fortaleza, com o qual eu tenho realmente um grande respeito e carinho. Um abraço. Muito bem, muito obrigado, professor Marco Aurélio. Eu já te conheço há alguns anos e sei que essa sua conferência ia ser mesmo exemplar, como foi, não só pelo seu conhecimento, que eu conheço, sou testemunha, pelo seu nível de formação, como pela sua elegância como homem, como cidadão, como pessoa. Então, a gente só tem a lhe agradecer aqui. Podemos abrir para aqui 2 ou 3 perguntas, não mais do que isso, que o nosso tempo está um pouquinho estourado, né? Mas eu queria lembrar a você, informar, né? Porque eu sei que você citou aí, finalmente, o professor Pinotti, e você é vamos dizer, o filho mais, assim, caçula e mais cuidado que ele teve, eu acredito, né? Que ele teve aqui, né? Quando ele criou o CBCD, junto com o professor Pedro Henrique Saraiva Leão, que é fundador do CBCD, nosso professor aqui. Ele acho fundado em 87, né, o CBCD, e por volta de 90
Em 96, 97, ele teve aqui com aquela ideia já de disseminar o CBCD, de criar os capítulos e tudo, ele teve aqui nessa mesma sala, né? Então, é isso, quem quiser, está aberto. O Paulo já tinha feito desde o começo uma... Bom dia, professor. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Já aproveitando uma parte da pergunta, o senhor já respondeu quando falou do transplante hepático. Eu faço parte da equipe de transplante hepático. E a obesidade, a gente sabe que é uma epidemia que tem problemas para o transplante, tanto para doação, porque os doadores hoje muitos são obesos e têm esteatose, mas no cerne do receptor, o senhor mencionou a questão da cirurgia, os pacientes obesos, sarcopenia, que fazem cirurgias no pré-transplante. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um colega do Rio, que trabalha no serviço de obesidade, que também tem um serviço de transplante. Eles fazem algumas cirurgias no transoperatório, ao final do transplante, quando o paciente está estável, normalmente chá de ar, por HCC, né, por carcinoma. Mas eu gostaria de saber qual é a rotina lá do serviço da USP, se vocês fazem sempre no pré, ou se em alguns casos selecionados também fazem no transoperatório ao final do transplante. Obrigado. A experiência de fazer o sleeve no transoperatório surgiu em São Francisco, fizeram alguns casos, né? Estava tudo exposto, até preparar, vamos aproveitar. A logística não é fácil, a gente não teve essa experiência ainda em loco. A nossa ideia dentro desse preparo é realizar no pré, em condições seguras, e a gente pode realizar com todo o auxílio da técnica. Hoje, com as pinças de hemostasia, a gente tem segurança, tivemos já uma experiência boa com alguns casos. E no pós-operatório, naquela condição em que o transplantado, temos 4 casos, que o indivíduo transplantou e está perdendo o enxerto por esteatohepatite por reganho. E nós fizemos realmente um transplante. É uma discussão interessante nessa situação, até em nível de uso de anticoagulação, porque a gente fica muito receoso de um eventual caso de trombose de porta, que seria uma situação que ocorre, às vezes no sleeve, é dramática, e que poderia ter, nessa situação ainda, um pouco mais de risco. Mas a gente tem a experiência no pré, na preparação, que é uma indicação boa, e no pós, nessas condições de perda de enxerto ameaçado por uma esteatohepatite grave, por reganho pós-tardio no transplante. Mas no trans ainda não tivemos nenhuma. Mas é boa essa aqui. Temos aqui uma segunda pergunta e última, do Dr. Raine, mas eu só aproveito a baila do assunto transplante e transmito aqui as desculpas do professor Luigi de não poder estar aqui. Ele está viajando, mas pediu que transmitisse isso. Um grande abraço, uma referência para todos nós. Paulo é seu braço direito aqui, junto com o professor Gustavo. Só um comentário rápido. Quando eu fazia parte do cirurgia de obesidade aqui da faculdade, nós chegamos a fazer 3 casos, paciente obeso, móvel grave, em 50, 52, com insuficiência renal, com indicação de transplante de rim. Então, nós recebemos esse paciente, fizemos as cirurgias e um ano depois fizeram o transplante ele magro. A vantagem do transplante renal que ele tem hemodiálise, né? Para poder postergar. Às vezes, o hepatopata não tem esse tempo, né? Sem dúvida. Né? No transplante renal também temos um grupo forte, tivemos acho que umas 8 indicações, e realmente a condição do transplante feito pós perda de peso renal é muito favorável, muito mesmo. Só antes de passar o professor Erládio aqui, ele pediu a palavra, mas queria abrir a pergunta, só uma pergunta para algum aluno. Temos muitos alunos aqui da pós-graduação, alunos da graduação. Alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta? Pode fazer aí uma pergunta. Doutora, não quer fazer uma pergunta? A gente escolhe quem vai fazer. Pode perguntar aí, alguma coisa que impactou, que chamou a atenção. Faz o quê? Um ponto na... a gente fazia. Dá um ponto na média. Vai lá, doutora. Pode, sim. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não é para gravação, para gravação. Só uma pergunta assim que eu já vi no consultório. Eu sou cardiologista, tá? E eu pego muito pré-operatório, né, de bariátrica, e pós-operatório. E alguns me perguntam assim: existe um prazo de validade da cirurgia bariátrica? Tipo, depois de 2 anos eu volto a ganhar peso? Entendeu? Por isso que eu disse, é leigo.
Essa é a grande Se você- discussão que existe nas implicações do reganho. A gente vê qual é a faixa realmente de reganho que preocupa. 10 a 15% dessa população operada em reganho tardio. A grande maioria vai perder peso até um ano e meio. Ela vai se sustentar bem por alguns anos e depois há uma tendência natural de um reganho em torno de 5 a 10% do peso mínimo. Essa grande maioria, 80% dos pacientes vão estar nessa faixa. Identificar aqueles que possam ter um reganho mais acelerado e mais importante é o nosso grande desafio. E aqui vai a implicação de toda a assistência clínica, seja cardiológica, endocrinológica, a detecção desses pacientes com intensidade em termos de eles poder participar de alguns programas de atividade física, porque isso vai evitar, de uso de medicamento. Então, essa ideia da validade, ela vinha desde a doença do refluxo, né? Com a ideia dos medicamentos. Ah, vai fazer uma fundobligatura, ela tem uma validade de 20 anos. Na verdade, depois não se vê isso. Ela pode ir perdendo a eficiência, aí depois ele volta a usar uma medicação que é mais controlável. Então, eu vejo, essa tua pergunta ela é muito interessante, porque o paciente às vezes quer tudo ou nada, mas no meio do tudo ou nada, tem um universo enorme que ele pode trabalhar. Também a ideia de que a cirurgia vai funcionar sozinha, é uma certa ilusão do paciente, ele tem que trabalhar. A gente diz assim, a cirurgia é a ferramenta mais potente que existe para controlar a obesidade grave. Mas sozinha, ela também tem dificuldade. Se junto com isso vier uma mudança de rotinas, e isso faz parte, essa rotina alimentar, e como eu coloquei, a importância da atividade física, nós vamos diminuir muito essa chance. Agora, se o paciente tem isso tão claro, nós teremos que combater essa ideia, que ela é, de certo modo, nociva, né? De indivíduo já achar que vai passar 2 anos e ele vai reganhar. Não, vai passar 2 anos e vamos trabalhar em conjunto para evitar o reganho. Que ele vai ocorrer, numa frequência que eu comentei, 10, 15%, que é grave. E aí vão ter aquelas outras implicações genéticas, que esse indivíduo tem um hardware lá muito complicado, e ele vai ter uma tendência. Mas na maioria, se a gente conseguir trabalhar, nós vamos conseguir manter esses bons resultados. Só complementando a doutora cardiologista, quando o paciente chega no meu consultório e faz esse tipo de pergunta, disse, o sucesso da cirurgia não é meu, não é seu, é nosso. A cirurgia foi 80%, e os 20% você tem que fazer. E eu digo logo para o paciente, eu sou seu cirurgião, eu não sou sua babá. Professor Marco Aurélio, vamos aqui em nome do Departamento de Cirurgia agradecer a sua presença, destacar a sua elegância e a nossa amizade de muito tempo. Quando eu falo nossa, de todos nós aqui do Ceará, desde os anos 80 que estamos frequentando, gradativamente uns e outros vão, e sempre temos na sua pessoa uma figura acolhedora que tem uma receptividade muito grande para conosco. Eu quero lembrar também, em relação a isso, que eu digo sempre para o paciente 2 coisas. Primeiro é o que é que ele quer. Se ele quer emagrecer ou quer ser emagrecido. E segundo é que a cirurgia é ferramenta. E a gente sabe que qualquer ferramenta, se for mal usada, não produz bom resultado. Louvar a sua mudança filosófica de paulista, de que chegava de noite, dava aula de manhã e ia embora ao meio-dia, e lhe desejar uma boa estada aqui no Ceará e que aproveite bastante o Guajiru, que lá é muito bom. Um abraço, foi um prazer tê-lo aqui. É isso, eu agradeço a todos, dou por encerrada a sessão e convido só aqui os professores, que nós sempre fazemos uma foto de praxe aqui. Então, eu convido aqui que os professores venham até aqui, professor Marcelo, José.